Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o efeito paranormal. Existem pessoas que ainda têm traços do DNA do Adão primordial, assim eu acredito, que são capazes de mover objetos, são capazes de, às vezes, reduzir o próprio peso em processo de levitação. E como esse cara aqui consegue mover as pedras, tá? Eu trouxe uma entrevista aqui no canal chamada O Arquivo Lacerda, que é uma entrevista com uma reptiliana, e ela, na entrevista dela, ela conseguia se mover objetos. E ela dizia que para ela era fácil fazer aquilo. Só que nós sabemos que o ser humano, ele é um processo de hibridização genética. Nós, como seres humanos, segundo as profecias, os sonhos de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, o ser humano ele vai perdendo tanto em estatura quanto em virilidade, em longevidade. Então nós, seres humanos, somos resultados de um processo de hibridização, tá bom? Nós não somos 100% humanos. O povo de Tartária tinha sangue azul, sangue de cobre, e vivia em média 400 anos. Tinha um QI de 400. Hoje nós temos o sangue com dióxido ferroso. A gente vive no máximo 70 anos e adoece muitas vezes. No passado não era assim. E nós estamos perdendo o corpo humano, o DNA que Deus criou, ele está se perdendo. Por isso que Cronos, o relógio final, do juízo final, logo tarda, mas não falha. Nós não somos a última geração até o Apocalipse. A última geração é sangue de barro, né? Segundo as estátuas de Nabucodonosor, né? Nós somos a geração do ferro. Ainda haverá uma geração da mistura do barro com ferro. E essa geração será a última geração. Que está bem próxima da nossa, para te falar bem a verdade, né? Talvez aí daqui a 100, 150 anos, tá? Não sabemos. Mas, ainda assim, em casos milagrosos, aparecem pessoas que têm poderes sobrenaturais. É o que eu acredito. Eu não posso comprovar que se esse cara aqui é um picareta, se esse cara aqui é um mentiroso, mas o simples fato dele mover uma pedra que está no chão, erguê-la para cima, já me mostra que um ser humano convencional não conseguiria fazer. E ele também não é uma pessoa musculosa, um bodybuilder, nada disso. Olha só o que ele vai fazer. Ele coloca a mão e olha só, ele começa a mover a rocha para cima. Como que ele faz isso? Eu francamente eu não faço ideia. Não faço ideia. Não existe nenhuma chapa na base do chão, nenhum trator, nada, meu irmão. Olha, simplesmente ele consegue tirar uma rocha hiper pesada do chão. É algo assim absurdo. Olha, não, é algo inacreditável. Ó. Olha só. Então é algo que... E aí quem gravou esse vídeo fala sobre o DNA do passado, né? Então é algo assim inacreditável. Veja o que esse cara vai fazer. Ó. Olha só. É inacreditável o que ele consegue fazer. A Bíblia, ela, por incrível que pareça, ela endossa isso. Ela fala sobre isso. Se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, e você desejar que uma montanha se mova daqui para lá e de lá para cá, a montanha se moverá. Mas como a nossa fé é duvidosa, a montanha não se move. Então Jesus Cristo mesmo diz que se a nossa fé fosse uma fé verdadeira, que não tivesse dúvidas em nosso coração, uma verdadeira fé, a gente conseguiria mover montanhas. E eu quando eu olho para um cara que está movendo uma pedra, isso só me mostra e reafirma o que Jesus Cristo falou, né, sobre mover montanhas. Então, olha que coisa bizarra que o cara está fazendo. Eu não posso comprovar se o cara tá com algum tipo de equipamento no subsolo da Terra, mas, francamente, cara, eu não acho que é possível que tenha alguma coisa embaixo da Terra. Ele chega e simplesmente começa a levantar a rocha. Começa a levantar a rocha, tá? É algo assim, bizarro. Ah, e o povo japonês... Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A cultura budista já chegou a ter monges que voavam, tá? Era muito comum na cultura budista monges que voavam. Aqui no Ocidente a gente não tem muito... Não se fala muito da cultura budista, mas já foi noticiado de monges que voavam no passado, monges que ficavam dentro de caldeirão de água fervente e não queimavam,
monges que ficavam num lugar pegando fogo e não se queimavam. Teve um monge que ele conseguia esquentar uma panela para cozinhar comida apenas com as mãos, com o poder da mão, ele conseguia esquentar a mão. Então, essas coisas, de fato, eu acredito que são traços do que Deus preservou no DNA humano. Só que com as terapias genéticas, o processo de hibridização humano, engenharia genética, né, que pega o ser humano que tinha 60 metros de altura e coloca 1,70 m, vai se perdendo. Vai se perdendo aquilo que é mais precioso que Deus nos criou. E, volta e meia, de uma forma milagrosa, aparecem pessoas que parecem ter constituído esse poder. Olha só. O que essa pessoa faz, francamente, eu não faço ideia, meu irmão. Mas, assim, chega a ser bizarro. Levantar uma pedra, olha só, uma pedra do chão. Cara, é bizarro. Ele sobe em cima da pedra e ele ainda consegue levantar a pedra. Olha só, ele vai levantando, ó. Ele levanta a pedra do chão. Agora, como que ele faz isso, eu não faço a menor ideia. Francamente, eu não faço a menor ideia. Se é um falastrão, pode ser que seja. A gente não tem como provar. Mas a Bíblia, ela fala sobre isso. Sobre o mover das terras. E eu não duvido, francamente, eu não duvido que o ser humano seja capaz. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, só para vocês terem ideia do poder do ser humano. Tá? Do poder do ser humano. Olha só. Coisa maluca aqui para vocês que acompanham o meu canal. O mapa de Urbano Monte, ele mostra o dobro de continentes que existem na Terra. Então, se você pegar, por exemplo, eu vou mostrar aqui a imagem aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a imagem. Esse aqui é o mapa de Urbano Monte, ok? E esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Só para vocês poderem entender, ó. Olha só, deixa eu pegar a imagem mais correta aqui. Uma imagem mais correta, ó. Essa aqui é a logo da ONU e é a imagem da Terra hoje em dia. A Terra é isso aqui, ó. Tem mais água do que continente. No mapa do Urbano Monte, a gente tinha um dobro de continente. Então, olha só, perceba que alguma coisa aconteceu para que o dobro de continentes fossem extintos, tá vendo? Ó, aqui é o Brasil, ó. Aqui tá o Brasil. E aqui está o Brasil, ó. Tá vendo? Ó? Olha o tanto de... a região que era muito maior, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha só o tamanho aqui da região da Europa, de tudo. Olha como é que ficou. Como é que ficou vazia. Olha só, aqui, ó. Olha os continentes aqui, ó. Ó, tá vendo? Tudo se perdeu, ó. E aí, nesse mapa aqui, você tem esse continente aqui, ó. Chamado Terra del Fuego. Nesse continente aqui, chamado Fim del Mundo, Terra del Fuego, é relatado que tinha seres humanos que eram capazes de se transmutar em fogo, voar pelos céus e depois, quando pousassem, transmutavam simplesmente neles mesmos. Sabe esses orbes de luz que a gente vê pelo céu? Eu não posso comprovar, mas é dito que o ser humano tinha capacidade de voar, se transmutava em fogo. E aí ele se transmutava em fogo, voava pelos céus, e quando ele pousava, ele se transmutava no ser humano novamente. Francamente, eu acredito nisso. Pode parecer maluquice. No livro de Jazar, tá, que é um livro apócrifo. O que é o livro de Jazar? Só para você poder entender aqui, ó. Livro de Jazar, Bíblia. Tá? Livro de Jazar. Para quem não sabe, o livro de Jazar é uma versão alternativa da Bíblia, tá? Com endossos que não foram falados na Bíblia. Inclusive, a Caverna dos Tesouros, o livro de Enoque, por aí vai. Nesses livros fala que Noé, tá? Deixa eu pegar o mapa correto. Noé, ele vivia nessa terra dele fogo aqui, ó. Tá? Então Noé vivia aqui, tá? Inclusive o Jardim do Éden ficava mais ou menos aqui. É o que se diz, tá? Não o Jardim do Éden, né? Mas onde o povo vivia era mais ou menos aqui. E diz, né, nessa região aqui, que tinha uma montanha, não era o Monte Meru, tinha uma montanha, e essa montanha, ela pegava fogo, né, as suas extremidades pegavam fogo. O mundo tinha sido governado por híbridos, pelos filhos dos anjos caídos com as mulheres, né, os gigantes daquela época, o processo de hibridização, e Deus preservou uma parte aqui para Noé,
tá? Uma parte aqui para que Noé pudesse sobreviver. E aí tinha uma montanha, junto com Melquisedeque aqui assim. E aí a descendência não de descendência de Noé, mas anterior a Noé, que pecasse, se a pessoa, os filhos de Caim, eles tocavam flautas, né? E assim, Caim, pessoal, viveu uns 700 anos. A Bíblia, tipo, se tu pega a idade de Adão, a idade dessa galera, os caras viviam muito, os caras viviam milênios, tá? E aí acontece, as filhas de Caim, elas eram muito hermosas, muito bonitas, e ficavam tocando flauta e instrumentos musicais e danças do ventre na base da montanha. E a montanha era abençoada, só podia andar dentro da montanha quem não tivesse pecados. E aí, eu não lembro se foi Melquisedeque, tá? Eu posso estar errado aqui, mas eu lembro que uma descendência dos filhos deles desceu dessas montanhas e não conseguiu voltar porque coabitaram com essas mulheres. E essas montanhas pegavam fogo. E aí, cada vez que eles tentavam subir, eles se queimavam, tá? Então, isso é uma história, não quer dizer que seja real, não estou afirmando que seja real, mas é algo assim que reforça que o quê? No mapa de Urbano Monte tem homens que voam. Agora, por que alguém vai criar um mapa de navegantes avisando que tem uma região que homens que voam? Agora, esses homens que voam aqui seriam homens que voam com tecnologia, tipo trajes energéticos, ou seria um tipo de poder sobrenatural? Aí fica a dúvida, porque a gente não tem como comprovar. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente começa a olhar para isso aqui e a gente vê que o mundo tem mistérios. Existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. E aí entra uma coisa, né? Porque assim, a verdadeira história, né? A história do mundo a gente nunca vai saber. A gente só tem o que eles nos dizem. Mas me parece que o mundo é muito mais rico do que nos é contado. E aí você vê que em volta e meia aparecem pessoas que têm a capacidade, olha só, a capacidade de mover objetos no chão. Agora, como que o cara faz isso? Francamente, eu não sei. Mas beira a insanidade, beira o absurdo, tá? É algo assim inacreditável, o cara levantando as coisas, ó. Chega uma hora que ele sobe em cima da pedra, lá, ó, e ele levanta a pedra, ó. É algo assim absurdo, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês que a gente pode ter 70 anos, ter 80 anos que nós iremos ver pelo mundo coisas que nunca antes nos foram apresentadas. Por exemplo, a capacidade de mover rochas. Eu nunca imaginei que isso era real, que poderia haver pessoas que conseguiam mover rochas, tá? Agora, lembrando que pode ser sim algo fantasioso aqui, eu não posso comprovar, mas eu me lembro bem daquele desenho infantil chamado Avatar, que tinha uns caras que moviam a rocha. Agora eu entendo onde a cultura chinesa e japonesa tiraram dos homens que conseguem mover rocha. Eu já vi monges que conseguem mover água. Monges que conseguem controlar o vento, controlar o fogo. Agora eu nunca tinha visto alguém que conseguisse controlar a terra. E aí tá aí um exemplo pra gente poder ver, né? Bom, o que você acha sobre essa história? Você acha que é fake? Você acha que é verdadeiro? Você acha que existe um exagero? Comente aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia, né? E é muito bom você expressar a sua opinião. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. Fique na paz.